Irmãos, nós vamos iniciar então a continuação da série de estudos que estamos fazendo sobre o discipulado. Nós estamos vendo a base do discipulado bíblico e do ministério da igreja, e nós estamos nessa primeira parte tratando de 5 convicções relacionadas ao discipulado, né? Nas últimas semanas nós temos falado sobre isso. A primeira convicção que vimos é por que fazer discípulos. Esse é o chamado do Senhor para a igreja. E quando eu olho para a igreja no século 21, e a gente olha para a história e a gente percebe a sabedoria de Deus, naquilo que Jesus estabeleceu para a sua igreja, e a palavra chegou até nós, né? Foi transmitida de geração em geração e chegou o Evangelho até a nossa geração. Porque o nosso Deus é um Deus sábio, porque o nosso Deus, o método de Deus de fazer discípulos, que façam discípulos, né? Chegou até os nossos dias. A pergunta que nós fazemos é: será que vai parar em nós? Ou será que nós vamos levar adiante esse Evangelho, fazendo novos discípulos, que façam outros discípulos, até o arrebatamento da igreja? Nós vimos que, por que fazer discípulos? Porque Deus está chamando homens e mulheres de todas as nações para pertencerem a um corpo que adora a Cristo, né? A igreja que celebra o nome de Jesus. E cada vez que uma vida se rende ao Senhor Jesus, ela é acrescentada à igreja, aquela igreja que vai viver na presença do Senhor na eternidade. Então é muito bom a gente poder saber que Deus nos chamou para participarmos de uma obra para a eternidade. Quando você é fiel a Deus, testemunha do Evangelho, prega o Evangelho e vidas são convertidas a Cristo, essa vida vai participar na eternidade da adoração ao Cordeiro, ao redor do trono do Senhor e do Cordeiro. A segunda convicção que vimos: o que é um discípulo? O que é um discípulo de Cristo? Alguém que atendeu ao chamado de Deus, ouviu a mensagem do Evangelho, foi convertido a Cristo e passou a seguir ao Senhor. Nós temos aprendido que discipulado é o ato de seguir a Cristo e também o ato de ajudar alguém a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Semana passada nós vimos como se faz um discípulo. Vamos voltar um pouquinho no início da mensagem de hoje, relembrando um pouco, né, como é que discípulos foram feitos na história, qual é o instrumento que Deus usou na história para que discípulos fossem feitos. E hoje nós vamos entrar na quarta convicção: quem faz discípulo? Quem é que foi chamado a participar desse desafio, desse chamado do Senhor? Ok? Então eu quero iniciar essa convicção de número 4, quem faz discípulo, convidando você a abrir comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Mais uma vez, nós vamos ler esse texto. Atos, capítulo 14. Semana passada, nós vimos como se faz um discípulo, e esse é um dos textos que nós encontramos na palavra do Senhor, que nos ajuda a compreender essa realidade. Atos 14, versículo 21, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós vimos aqui, irmãos, que a pregação apostólica foi o instrumento usado por Deus para a realização da sua obra no Novo Testamento. Vejam o verso 21 de uma forma muito objetiva: tendo anunciado o Evangelho e feito muitos discípulos. Discípulos são feitos através do anúncio do Evangelho, da pregação do Evangelho de Cristo, o Evangelho que exalta a obra de Jesus, o Evangelho que nos mostra que nós, homens e mulheres,
somos pecadores, nascemos separados de Deus. Eu sempre digo que nós sabemos que a palavra evangelho significa boa notícia, mas a mensagem do evangelho começa com uma má notícia, não é? Quando nós lemos a Escritura, nós vemos que Deus nos criou, nós fomos criados pelo Senhor para um relacionamento com Ele, para a comunhão com Ele, mas infelizmente os nossos pais trilharam um caminho de independência de Deus. Ouviram uma mentira, vocês podem ser iguais a Deus, e aí foram expulsos da presença do Senhor. Talvez você pergunte, mas o que eu tenho a ver com isso? Irmãos, os nossos primeiros pais representavam a raça humana. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Através da ofensa de Adão, todos nós nos tornamos pecadores, afastados de Deus, separados de Deus. Fomos criados para o louvor da glória de Deus, mas a opção dos nossos pais, e nós herdamos a natureza pecaminosa, a opção deles foi viver em função de si mesmo, eles sendo seu próprio Deus. Esse é o pecado pelo qual Adão foi expulso da presença de Deus, e Eva, querendo ser o seu próprio Deus. E nós sabemos, irmãos, que nós fomos criados para a glória do Senhor. Então a má notícia é essa, que nós nos separamos, nos desconectamos de Deus. Mas há uma boa notícia: Deus não desistiu de nós, e Ele enviou o seu Filho para pisar esse planeta. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne, o Deus eterno, o Deus que criou todas as coisas, entrou no nosso planeta, e vimos a sua glória. Ele viveu de uma maneira santa, Ele morreu em nosso lugar. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas a maravilhosa notícia é que ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos. E agora, nós temos a reconciliação, no sangue de Jesus, nós somos reconciliados com o Pai, voltamos ao propósito original de vivermos para a glória de Deus. Aleluia! Agora, como é que essa mensagem chega a nós? Como é que essa vida nova chega a nós? Através da pregação do Evangelho. Por isso aí Atos 14, 21 diz: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos. Discípulos são feitos porque não nasceram discípulos. Nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder de serem feitos, não éramos. Em Adão, nos separamos do projeto original de vivermos em comunhão com o Senhor, mas no Evangelho, na mensagem do Evangelho, na obra de Cristo, o Evangelho é Cristo, é a obra de Cristo, nós somos reconciliados. Então Atos 14, verso 21 nos diz que Paulo anunciou o Evangelho e fez muitos discípulos. Discípulos são feitos a partir da pregação do Evangelho. No verso 22, nós entendemos a amplitude do discipulado, porque não somente Paulo pregou e aquelas pessoas se converteram e passaram a caminhar agora ao seu modo, não, eles continuaram sendo encorajados. Discipulado não se dá somente no início da nossa caminhada, é até o final da nossa jornada. Por isso, no verso 22, a palavra diz que eles estavam fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. A palavra exortação aqui significa encorajamento, encorajando-os a permanecer firmes na fé. Então esse fortalecer, esse encorajar aqui não é mensagem de autoajuda, não é tapinha nas costas dizendo, olha, esse mundo é uma maravilha, não, pelo contrário, é encorajando-os a permanecer firmes na fé, porque nos importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Então o discipulado se dá em toda a nossa jornada, e nós precisamos crer, nos voltar para a palavra de Deus e nos lembrar que discípulos são feitos a partir da pregação do Evangelho.
E é engraçado, é interessante perceber no verso 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Por que os presbíteros eram eleitos? Para pastorear, para apacentar, para fortalecer os discípulos de Cristo na palavra, no evangelho, no ensino. Então há todo um cuidado aqui, né? Não é a gente pregar o evangelho e largar a pessoa à mercê dela, né? Da sua vida, não, mas é encorajá-la a caminhar firme no Senhor, a permanecer firme no Senhor, que essa pessoa conheceu através da mensagem do evangelho. Essa pregação apostólica foi e ainda precisa ser mantida pelos pregadores na atualidade, pelos mestres, pelos pastores, vocacionados para essa tarefa nos nossos dias. Mas é interessante, amados irmãos, que a pregação do púlpito, dos mestres, dos pregadores, dos evangelistas, dos pastores, não são a única forma da proclamação do evangelho. E aí que entra todo o corpo de Cristo. O chamado de Jesus não foi somente para os líderes da igreja. A grande comissão não esteve restrita aos 12. Mais uma vez eu digo, a prova disso é que nós estamos aqui. Eles deram continuidade ao chamado, à grande comissão. Os irmãos se lembram de Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo que aquilo que Timóteo recebeu, ele deveria transmitir a homens fiéis e idôneos, que também transmitissem a outros. Várias gerações continuando a pregação do evangelho, o acompanhamento, o encorajamento na fé, sempre partindo da palavra, sempre partindo do evangelho, sempre partindo da escritura. O crescimento do evangelho acontece quando cada indivíduo, cada discípulo se torna uma testemunha, expandindo aquilo que aprendeu com a pregação de ontem e de hoje. Cada um de nós. Eu quero então tratar de alguns pressupostos importantes nessa quarta convicção, quem faz discípulo. Primeiro pressuposto importante: falar a palavra de Deus aos outros para a salvação e encorajamento é um componente esperado e necessário da vida cristã normal. Vejam comigo Atos capítulo 8, versículos 4 e 5. Falar a palavra de Deus aos outros para a salvação e encorajamento é um componente esperado e necessário da vida cristã normal. É interessante olharmos para esse texto, Atos 8, eu quero ler 4 e 5. Esse é um momento em que a igreja se espalha. Esse é um momento subsequente à morte de Estevão. Estevão foi apedrejado, morreu como Jesus, né? Perdoando aquelas pessoas, invocando o Senhor, dizendo: recebe o meu espírito, não lhes imputes esse pecado. A Bíblia diz que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e há uma informação interessante no verso 1, que os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas a igreja foi dispersa. E o que essas pessoas fizeram, esses irmãos que foram dispersos? Atos 8, versículo 4 e 5. Vejam o que a Bíblia diz: entre mentes, os que foram dispersos, lembrem-se, não foram os apóstolos ficaram em Jerusalém. A palavra diz: entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra. Então não era somente uma questão da pregação apostólica. Quando a gente olha para o livro de Atos, nós vemos o apóstolo Pedro pregando, principalmente até o capítulo 11, até o capítulo 12 ele aparece. Depois, a partir do capítulo 13, nós vemos o ministério do apóstolo Paulo. Mas não foram só esses homens que pregaram o evangelho. A igreja pregava o evangelho. Os discípulos de Jesus faziam outros discípulos. Discípulos eram feitos nas casas. Os irmãos se reuniam nas suas casas para estudarem a palavra, para pregar o evangelho, para encorajarem um ao outro. Então não era uma tarefa tão somente apostólica. Daí a pergunta: quem faz discípulo? E nós estamos vendo aqui no verso 4, que aqueles que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra.
No versículo seguinte, nós vemos Filipe, que era um evangelista, que era um diácono também, um dos 7. Ele desce à cidade de Samaria e estava ali anunciando a Cristo. Então, falar a palavra de Deus aos outros para a salvação e encorajamento é algo necessário, esperado de cada cristão. Não aqueles somente que são líderes da igreja, não somente aqueles que têm uma formação teológica, mas todos nós, que conhecemos a palavra, que temos Cristo na nossa vida, que temos a presença do Espírito Santo, que lemos a Bíblia diariamente, nós precisamos compartilhar a palavra, nós precisamos lançar a boa semente. Quando Jesus conta a parábola do bom semeador, ele diz: a semente é a palavra de Deus, e nós não podemos reter a semente, nós precisamos lançá-la. Uma cultura saudável de igreja é aquela em que uma ampla variedade de ministérios da palavra é exercida por uma proporção cada vez maior de membros, de discípulos. Não só do púlpito da igreja, obviamente, que desse púlpito aqui a Escritura precisa ser apresentada com fidelidade, para que novos discípulos sejam feitos, para que os que já são discípulos sejam mais encorajados ainda. Mas no nosso dia a dia, na nossa rede de relacionamentos, nós precisamos pregar o Evangelho, porque discípulos são feitos dessa forma. Lembra de Atos 14, 21? Tendo anunciado o Evangelho e feito muitos discípulos. Discípulos são feitos, novos discípulos são feitos através da pregação do Evangelho. Segundo pressuposto importante, a pregação expositiva no púlpito está vitalmente conectada à igreja expositiva. O púlpito alimenta, regula, prepara e constrói uma igreja expositiva, na qual a palavra é ministrada em muitos níveis e em muitas formas pela congregação. Nós precisamos ser uma igreja que prega, uma igreja que expõe a mensagem. Não estou falando de preparar um sermão com divisões, com toda essa estrutura, mas no nosso dia a dia, compartilhando aquilo que Cristo está fazendo em nós, anunciando a mensagem da salvação, anunciando a esperança que nós encontramos no Evangelho. É lindo quando lemos isso em Colossenses, abra comigo, Colossenses capítulo 1, como Paulo nos mostra que aqueles irmãos em Colossos, eles encontraram a esperança quando ouviram o Evangelho. Coisa linda. Vejam, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo está agradecendo ao Senhor por aqueles irmãos. E vejam por que ele está dando graças a Deus. Colossenses 1, verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos. Percebam agora, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Irmãos, aqueles irmãos em Colossos e nós também temos uma esperança que está preservada nos céus. Mas quando é que eles tomaram conhecimento, quando é que eles começaram a viver essa esperança? Verso 5, da qual, ou seja, dessa esperança, antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós. Quando a mensagem do Evangelho chegou até aqueles irmãos em Colossos, quando a verdade do Evangelho chegou até nós, chegou também uma esperança que nos está preservada nos céus. Aleluia! E Paulo diz mais: como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, mais uma vez, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Eles ouviram, eles receberam a mensagem, versículo 7, segundo fostes instruídos por Epáfras. Epáfras não fazia parte do grupo apostólico. Ou seja, no Novo Testamento não eram só os apóstolos que pregavam. Esse homem foi usado por Deus para instruir. Diz o verso 7. Ele
Paulo o chama de o nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Irmãos, Epáfras anunciou o Evangelho em Colossos, e aquelas pessoas ouviram, e não somente ouviram, diz o verso 6, ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Essa é uma obra do Espírito Santo, fazer-nos compreender essa mensagem maravilhosa, fazer-nos crer, fazer com que nós sejamos uma boa terra que retém a semente. Agora, para que a terra retenha a semente, ela precisa receber a semente. Talvez você esteja orando por pessoas para que elas venham conhecer a Cristo, mas pessoas se rendem a Cristo através da pregação do Evangelho. E eu quero encorajar você lendo um texto que está em Eclesiastes capítulo 11. Mais uma vez eu quero ler esse texto, encorajando a igreja. Você, meu irmão, não importa se você é uma criança que já conhece o Evangelho, um adolescente, um jovem, um ancião na casa de Deus, um líder, a palavra do Senhor é para todos nós. Eclesiastes capítulo 11. Veja o que a Bíblia vai nos dizer sobre essa questão da semente. No versículo 4, o sábio diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que significa observar o vento e olhar para as nuvens? É você ficar intimidado pelas circunstâncias adversas, é você já partir para a missão dizendo assim: eu acho que as pessoas não vão se converter, eu acho que essa pessoa não vai receber bem a mensagem, eu acho que diante de tanta dificuldade que nós estamos vivendo é melhor ficar calado. Não, meu irmão, é o contrário. O encorajamento bíblico é apesar das nuvens, apesar dos ventos, nós continuarmos firmes. E aí vem uma explicação da sabedoria bíblica no verso 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ele está indicando para nós o que nós conhecemos muito melhor no Novo Testamento, sobre a obra do Espírito. Nós não conseguimos entender o tamanho da obra de Deus, por isso nós temos que lançar a semente, confiar no poder da semente, confiar na sabedoria de Deus que nos manda semear. Não entendemos a obra, mas confiamos no Senhor. E aí no verso 6 ele diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes, nós não sabemos qual vai prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Se nós não sabemos se a semente que vai ser semeada pela manhã vai prosperar, se a semente que vai ser semeada à tarde vai vingar, então nós temos que semear. Confiar na obra de Deus, como diz o verso 5, e não olhar para as circunstâncias, como diz o verso 4. Imagine, amados irmãos, se os apóstolos de Jesus, lá no primeiro século, olhassem para o vento, olhassem para a adversidade, vivendo em pleno Império Romano, vivendo em intensas perseguições, e chegassem à seguinte conclusão: é melhor a gente ficar calado. O Evangelho não chegaria até nós. Nós estamos sendo chamados pelo Senhor a sermos fiéis, a crermos na sua sabedoria, no seu chamado, que para irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Amém, amados? E por último, o terceiro pressuposto, podemos responder a pergunta: quem faz discípulos? Da seguinte maneira: por sua pregação, treinamento e exemplo, pastores, líderes, mestres, conforme Efésios 4 nos diz, preparam todo cristão para ser um aprendiz de Cristo, que ajuda outros a aprenderem a Cristo. O ministério da palavra da igreja existe para encorajar, para preparar os santos para a obra do ministério. Que obra do ministério é essa? Fazer discípulos. Nós não temos uma missão B,
Nós temos uma missão no mundo: ser e fazer discípulos de Jesus. A grande comissão diz respeito a isso. Tudo precisa girar em torno disso, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu quero então analisar rapidamente 3 textos e observar o discipulado na prática. Como é que pessoas cresceram, pessoas chegaram à fé e pessoas tiveram a sua fé fortalecida, ou líderes foram formados e melhoraram ainda mais na sua jornada. Como é que Deus estabeleceu esse caminho do discipulado? O primeiro texto está em Lucas capítulo 10. Nós vamos ver 3 perguntas para os 3 textos, as mesmas 3 perguntas, e nós vamos observar o discipulado em prática. Primeira pergunta, ao lermos o texto, é: quem são os personagens centrais? Lucas 10, de 38 a 42. Você conhece bem o texto. A palavra diz que Jesus entrou num povoado, e Betânia, e sabemos que ele era conhecido daquela família, e a palavra diz que certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, diz o verso 39, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Para quê, irmãos? A ouvir-lhe os ensinamentos. Então, os personagens centrais do texto: Jesus, Marta e Maria. Qual é a condição espiritual delas? Segunda pergunta aí no texto: qual é a condição espiritual? De Marta, nós percebemos que ela era hospitaleira. O texto nos fala aí, no versículo 38, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Ela era hospitaleira, serva, ansiosa, agitada, diz o texto, distraída com muitas coisas. Essa era a condição de Marta. E depois nós vemos Maria, a condição espiritual de Maria, uma postura de aluna, de aprendiz, disposta a aprender, tempo dedicado a ouvir os ensinamentos de Jesus. E nós entendemos aqui que Maria experimentou um crescimento, a ponto do Senhor Jesus dizer a Marta que aquilo que Maria escolheu, ou seja, parar para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra, os ensinamentos do Senhor, essa parte não lhe seria tirada. E aí a terceira pergunta do texto é: qual é a causa do crescimento? O que gerou o crescimento em Maria? Palavra de Jesus, relacionamento, ensino e pregação. O texto é muito claro, que ela quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Enquanto Marta agitava-se de um lado para o outro, Maria parou para ouvir a palavra. Certamente, ela teria oportunidade de fazer aquele serviço no dia seguinte, no outro dia, mas ouvir os ensinamentos de Jesus ali presente, em loco, era uma oportunidade única. Então Maria pensou assim: olha, eu não posso perder essa oportunidade, é a minha prioridade. Certamente o que ela recebeu ali, amados irmãos, ela levou para o resto da sua vida e para a eternidade. Mas foi uma decisão, a Bíblia diz que Maria escolheu. Nós precisamos fazer uma escolha diária, porque do contrário nós somos absorvidos por tantos afazeres, por tantas realidades que tentam tomar o nosso coração, a nossa mente. Amados irmãos, especialmente nesse tempo, nós estamos vivendo um tempo de mortandade. E aqui eu quero chamar a sua atenção: não é só uma questão de saúde, é uma questão espiritual, amados irmãos. Você que é discípulo de Jesus, meu irmão, é um tempo para você orar, para você interceder, e se for possível, é um tempo de você jejuar diante do Senhor.
há uma mortandade em andamento, muitas vidas estão morrendo, e muitas sem Jesus, e nós estamos sendo bombardeados nesse tempo, principalmente na nossa nação, para estarmos envoltos em discussões ideológicas, partidárias, enquanto as vidas estão se perdendo. O Senhor tem nos convocado a jejuar nesse tempo e a orar nesse tempo. Há pouco tempo nós estudamos sobre Neemias. Os irmãos se lembram o que Neemias fez quando ouviu a situação espiritual, o caos espiritual que havia no seu tempo? Neemias 1,4: estive jejuando e orando ao Deus dos céus, clamando ao Senhor. E eu quero convocar você para isso, na sua casa, busque ao Senhor. Há muita gente morrendo, amados irmãos. Não é só uma questão de saúde, é uma questão espiritual. Nós somos discípulos de Cristo, clamamos, e nós cremos que o Senhor há de salvar muitas vidas nesse tempo. E o Espírito Santo geme, quando nós intercedemos, nós sentimos gemidos inexprimíveis, enquanto há pessoas que estão cegas, estão se debatendo por causa de uma preferência partidária ou ideológica. Irmãos, nós somos cidadãos do reino dos céus, as nossas ambições ultrapassam ideologias humanas. Nós vivemos num mundo que pode ser abalado, e nós estamos vendo esse mundo ser abalado, mas Hebreus 12 diz que nós pertencemos a um reino inabalável, e nós fomos chamados para fazer discípulos de Cristo, para enfrentar as adversidades dessa vida, mas numa aliança com Jesus. Uma coisa é enfrentar uma adversidade dessa sem o Espírito Santo na vida, sem conhecer a verdade do Evangelho. E quem é que vai pregar o Evangelho para essa geração? Quem é que foi chamado para fazer discípulos de todas as nações? A ONU, a OMS, a Igreja de Jesus. Eu e você, meu irmão, precisamos pregar o Evangelho. Não estamos negando esse tempo, é um tempo tremendamente difícil, mas nós temos uma missão, e nós precisamos ser fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Aproveite as oportunidades, lance a semente, para a glória de Deus. Então vejam aqui, condição espiritual de Marta e Maria. Marta agitada, Maria com uma postura de aluna disposta a aprender, e ela cresceu. Qual foi a causa do crescimento? A palavra de Jesus, relacionamento, ensino, pregação. É assim que nós crescemos. O segundo texto, Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40, nós vamos ver as mesmas realidades, pessoas diferentes, em situações espirituais diferentes, mas há elementos que são repetitivos. Atos 8, de 26 ao 40, queria que você lesse com calma em sua casa esse texto, uma passagem em que Filipe, nós vimos lá no início do capítulo, ele pregando o Evangelho em Samaria, e aí o Espírito Santo manda para esse caminho de Jerusalém a Gaza, que estava deserto, e ele foi para ali, para pregar o Evangelho para uma pessoa, um etíope. Quem são os personagens centrais aqui dessa passagem? O eunuco, o etíope e Filipe. Qual a condição espiritual do etíope? Aberto à palavra, mas sem entendimento, ao mesmo tempo ensinável e humilde, com dúvidas. Ele volta da festa, ele vai adorar em Jerusalém. O propósito da sua ida a Jerusalém foi adorar, diz o verso 27, que vier adorar em Jerusalém. Ele está voltando para casa, diz o versículo 28, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Por isso que a condição espiritual dele é aberto à palavra. Ele tinha interesse pela Escritura, ele está voltando de Jerusalém, da festa, foi adorar o Senhor, e agora ele precisa compreender as Escrituras. E aí aparece um discípulo de Jesus chamado Filipe. Percebam, irmãos, ao seu redor,
ao meu redor, no nosso entorno, há pessoas interessadas na Escritura. Há pessoas que estão abertas à palavra. O problema é que nem sempre nós queremos obedecer como Filipe obedeceu. As coisas estavam acontecendo lá em Samaria, milagres acontecendo, e aí o Espírito Santo disse assim: Filipe, você vai sair para cuidar de uma pessoa só. Talvez muitos de nós pensem: Senhor, está tão bom aqui a igreja, é bom a gente estar aqui em comunhão, vou ter que deixar um tempo aqui para cuidar de uma pessoa só. Filipe não questiona, o Senhor falou com ele, ele foi. E aí, o Espírito, diz o verso 29, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanham. Aproxima-te. Deus está mandando a gente se aproximar das pessoas. Pessoas que estão com fome, pessoas que estão sedentas. E aí Filipe faz a pergunta, no versículo 30, compreendes o que vens lendo? A resposta é muito interessante. Versículo 31, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Como é que eu vou entender? Ele não tem conhecimento do texto, está lendo Isaías. E aí, meu irmão, Deus é muito misericordioso, né? A passagem que ele estava lendo, versículo 32, Isaías 53, o cordeiro levado ao matador, o servo sofredor. Aí ele pergunta: de quem o profeta está falando? Está falando de si mesmo ou de algum outro? Versículo 35, a bola quicando na frente de Filipe, sem goleiro. Ele está falando de quem aqui? Isaías 53, meu irmão. Isaías 53. Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Esse discípulo aqui foi feito, o etíope se tornou um discípulo de Jesus, porque ele ouviu sobre Cristo a partir da Escritura. Você está entendendo por que a gente está desafiando você a ler a Bíblia todo dia? Porque nós somos chamados a ler a palavra, porque nós temos que pregar o Evangelho. O sujeito quer saber, o texto está falando de quem? De Isaías, de alguma outra pessoa? Filipe está dizendo é de Cristo. É o Messias que ali está, o servo sofredor, que levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. E aí Filipe anunciou a Cristo, diz o verso 35, verso 36, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Filipe responde: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aleluia. A Escritura nos leva a essa convicção. Esse é o coração da Bíblia, revelar Jesus Cristo como Filho de Deus, como o único Salvador. A Bíblia diz que aquele homem foi embora cheio de júbilo, porque quem conhece Jesus vive cheio de júbilo, mesmo no mundo difícil, há um júbilo, há um gozo que o Espírito Santo põe em nós. Louvado seja Deus. Qual é a condição espiritual do eunuco? Aberto à palavra, sem entendimento, ensinável, humilde, mas com dúvidas. Qual era a condição de Filipe? Ele era diácono, evangelista, sensível ao Espírito, vocacionado a fazer algo, e ele fez. Capaz de explicar as Escrituras do Antigo Testamento e relacioná-las com Jesus, disposto a ensinar. Queria que você guardasse nessa noite, se você esquecer de tudo que eu falei, guarde a pergunta de Filipe e guarde a resposta do eunuco. A pergunta de Filipe: compreendes o que vens lendo? A resposta do etíope: como poderei entender se alguém não me explicar? Esse alguém que vai explicar somos nós. Deus nos chamou para isso, em nome de Jesus. Eu vou parar por aqui hoje, amados irmãos, ainda temos muitas coisas para trabalharmos aqui
em cima dessa quarta convicção. Mas eu queria que você parasse diante do Senhor e entendesse que quem faz discípulos não são os líderes da igreja somente. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vimos aqui Atos 8:4, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, a igreja foi dispersa pregando a palavra, igrejas foram fundadas, vidas foram transformadas, discípulos foram feitos, e o princípio é sempre o mesmo: palavra de Deus, relacionamento, ensino, pregação, em nome de Jesus. Assim como Filipe ouviu a voz do Espírito, quando o Senhor disse: aproxima-te desse carro, aproxima-te desse homem. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo a mim e a você: aproxima-te. Pessoas que estão na mesma condição daquele etíope, abertos ao ensino, mas sem compreensão. E aí Deus levanta a sua igreja, Deus levanta os seus filhos e filhas, independente da idade. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos essa palavra no coração, e nós podemos ser uma bênção nas mãos de Deus. Deus está chamando a sua igreja, em nome de Jesus. O processo vai ser sempre o mesmo: relacionamento, discipulado com a Escritura, com a palavra de Deus. Não existe discípulo sem o Evangelho. Discípulos são feitos a partir da pregação do Evangelho. Não é a partir de mensagens humanistas, mensagens criadas pela nossa cabeça, mensagens do nosso coração. Não, é a semente do Evangelho, é a palavra de Deus. Jesus falou: a semente é a palavra de Deus, a palavra que nos revela que Jesus Cristo é o único Salvador, a única esperança. Aquilo que aconteceu lá com os colossenses, eles conheceram uma esperança reservada nos céus, quando ouviram, creram e entenderam a mensagem do Evangelho. Só no Evangelho de Cristo nós temos esperança. Só no Evangelho de Cristo. Quando nós olhamos para nós não vemos saída para nos salvarmos, mas quando nós olhamos para Cristo, nós não temos dúvidas da nossa salvação, pela eficácia do seu sacrifício, pelo poder do seu sangue. E eu me dirijo a você que nessa hora nos ouve, se une a nós. Se você ainda está na dúvida, renda-se ao amor de Jesus. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca o nome de Cristo, convide-o para ser o Senhor da sua vida, receba-o pela fé, receba o sacrifício que Ele realizou em teu lugar pela fé, e peça para que Ele entre na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Duas coisas diz a Bíblia: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Toda vez que uma vida se rende a Cristo, ele recebe essas duas bênçãos: o perdão de pecados e a presença do Espírito Santo. Ele vem morar em nós, e aí nós andamos nesse mundo, nós andamos nessa terra, enfrentamos adversidades, mas com a certeza de que os nossos pecados estão perdoados e que o Espírito Santo habita as nossas vidas, até aquele dia. Ele é o penhor da nossa herança, do nosso resgate. A garantia de que um dia estaremos com o Senhor é o selo do Espírito Santo, que confirma a obra de Cristo nas nossas vidas. Que presença maravilhosa, irmãos. Olha que nós estamos há um ano nessa batalha, enfrentando a adversidade, ouvindo sobre morte diariamente, mas crendo na vida de Deus, crendo na obra de Jesus, que é poderosa para libertar, salvar, transformar. Creia nessa obra, em nome de Jesus. E você, meu irmão, nós, igreja, sejamos fiéis. O Senhor está nos chamando para fazermos como Filipe, nos aproximarmos. Há pessoas que estão com a Bíblia em casa, precisando de alguém para explicar. É hora de você dizer: você compreende?
Você gostaria de estudar a Bíblia comigo? Uma vez por semana, orarmos juntos? Pode ser por chamada de vídeo, não precisa ir para a casa da pessoa, não. Ora com ela. Leia uma passagem do Evangelho, começa pelo Evangelho de Marcos, apresentando a obra de Jesus. Fala do amor de Deus. Aproveita, meu irmão. Esse é um tempo propício, desafiador, tremendo, mas favorável, para que discípulos de Jesus exerçam a sua missão no mundo, de ser e fazer discípulos para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Você que está em casa, queria pedir ao Senhor que nos desse um coração obediente, um coração aberto como o de Filipe, que deixou aquele movimento todo em Samaria por causa de uma pessoa, porque ouviu a voz de Deus. Como nós precisamos ouvir a voz do Senhor nesse tempo. Amados irmãos, há pessoas que estão dando cabo da sua vida, há pessoas que desesperaram da vida, há pessoas nesse tempo que perderam a referência, estão angustiadas. Há um trabalho na mente muito forte nesse tempo. Por isso que nós precisamos da palavra. Por isso que nós precisamos orar diariamente, amados irmãos. Porque se nós, discípulos de Jesus, servos de Deus, estamos enfrentando a adversidade, sentimos na pele a batalha espiritual, sentimos no corpo, no físico, mas cremos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Imagine quem não tem a mente de Cristo. Imagine pessoas que veem esses movimentos todos, abre cidade, fecha a cidade, toma esse remédio, não toma esse remédio, nesse turbilhão todo, nessa mortandade toda que se estabelece. Imagine uma pessoa que não conhece, não tem a esperança do Evangelho. Daí a importância da igreja. Há pouco tempo descobriram que a igreja é essencial, mas a igreja é essencial dentro da eternidade, porque ela nasceu no coração de Deus, para mudar a história de famílias. Não estou falando de religiosidade, estou falando do Evangelho. Então, amado irmão, minha irmã, assuma o seu papel como discípulo de Jesus. Olha para o seu entorno, olha para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos. Quantos estão perdidos, como ovelhas que não têm pastor, aflitas e exaustas, desesperadas, sem referência. Aqui está o remédio, 100% de acerto. Palavra do Senhor, que apresenta a Cristo. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado, muda a nossa história, nos traz a esperança da eternidade. Mas essa mensagem precisa ser anunciada. Lembra de Eclesiastes? Lança semente pela manhã e à tarde. Você não sabe qual é que vai prosperar, então lance. A semente é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, Pai, porque um dia nós ouvimos essa mensagem, Pai. Obrigado pelas pessoas que oraram por nós, que nos falaram do Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, pela coragem que tiveram. E nós pedimos, Senhor, que nós tenhamos a mesma coragem, o mesmo amor, o mesmo empenho, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo exemplo que lemos nessa noite de Filipe, que se dispôs, que se aproximou daquele homem, que rompeu barreiras, porque ouviu a voz do Espírito, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Aquela pergunta, como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Que isso fique, Pai, trabalhando na nossa mente de tal forma, que nos levantemos com coragem, sabendo, Pai, que a mensagem é o Evangelho é o poder de Deus, não a nossa força de argumento, mas a Tua palavra, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho que revela a nossa condição de pecadores, mas que revela também um Deus salvador, um Deus que muda, que perdoa, que salva, que restaura, que liberta,
que tira do império das trevas e traz para o reino do Filho do seu amor. Deus amado, há tantos que nos ouvem nessa hora, que ainda não tem essa esperança. Que teu Espírito trabalhe, assim como o Senhor abriu o coração de Lídia para tentar as coisas que Paulo dizia, que corações se abram nessa noite, ou no momento que essa mensagem chegar, que vidas se rendam, possam compreender a tua graça e receber o perdão que só Jesus Cristo nos oferece. Abençoa a tua igreja, Senhor. Faz de nós uma igreja que faz discípulos, Senhor, de discípulos que fazem discípulos para a glória do teu nome, Senhor, para a honra do Senhor, para o crescimento do Evangelho, para a expansão do teu reino. Nós nos colocamos assim nas tuas mãos. Cremos, ó Pai, que toda arma forjada contra nós não prosperará em nome de Jesus, Senhor. Nos refugiamos no sangue do Cordeiro, nos refugiamos na armadura de Deus, na palavra do Senhor, e clamamos pela tua casa. Abençoa-nos agora nesse tempo de intercessão, Senhor. Inclina os teus ouvidos ao teu povo, Senhor amado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.